você está sendo santificado pela fé no Senhor Jesus, e eu digo para você sem medo de errar, a responsabilidade que está sobre os teus ombros é muito grande. Sabe por quê? Porque assim como Pedro, Paulo, João, Lucas e Maria e todos os outros foram chamados para crerem no Senhor Jesus e para serem santificados, diga hoje, na nossa geração, no nosso tempo, nós fomos chamados para a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? E olha o que diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, já nos abençoou, com todas as bênçãos espirituais aonde? Nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos o quê? Como? Você, quem quer ser santo aqui? Levanta a mão. Quem não levantar a mão aí não vai ser santo nunca. Quem quer ser santo? Levanta as duas mãos, os dois pés. Ainda bem que tu está sentado. Para mim aqui, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. O que é ser eleito antes da fundação do mundo? Antes da fundação do mundo, Deus Pai disse: o Senhor Jesus já sabia que deveria dar a vida dele por nós. O Cordeiro foi preparado antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, Deus Pai disse: todo aquele que crê no meu Filho será feito meu filho. Amém. Em outras palavras, é isso. Toda pessoa, antes do mundo ser criado, já foi determinado no mundo espiritual que todo ser humano que fosse crer no Senhor Jesus seria o quê? Santificado pela fé em Cristo e seria feito filho de Deus. Por isso diz em João capítulo 1, versículo 12: mas tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então olha o que diz o 4: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então nele, no Senhor Jesus, nós somos eleitos filhos de Deus, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Por isso eu lamento, sabe o que eu lamento? O ser humano não querer entender a palavra. As pessoas irem para a igreja, para as igrejas, e só querer receber milagre, e não buscar ardentemente a santificação. Um dia eu estava meditando e Deus me abriu o entendimento. Salomão foi o homem mais sábio do mundo, mas sem santidade ele cometeu coisas terríveis. Aí eu disse para Deus: Deus, eu não quero sabedoria não. Em primeiro lugar eu quero santificação. Porque a palavra não diz que sem sabedoria ninguém verá o Senhor. A palavra diz: sem santificação ninguém verá o Senhor. Então não adianta você ser uma pessoa sábia se não é santo. Mas adianta muito você ser santo e também ser sábio. Aí é importante. Amém? Por isso, antes de qualquer coisa, sede santos. Amém? Antes de buscar a sabedoria, busque a santificação. Porque a sabedoria não te salva, mas a santificação, com a santificação você verá o Senhor. Então a santificação que vem pela fé em nome de Jesus Cristo. Por isso, gente, é tão importante você compreender o peso da palavra de Deus. E olha o 5. E nos predestinou para filhos de adoção. Sabe o que é filho de adoção? É porque o nosso pai não era Deus. E aí eu lamento, sabe o que e é muito forte isso que eu vou dizer. Toda pessoa que não está nessa palavra não é filha de Deus. E não vai ser. Porque a única forma, o único meio para nós sermos feitos filhos de Deus, o primeiro passo é crermos no Senhor Jesus. E aí implica num ponto: quem é o Senhor Jesus? Diga, o Senhor Jesus é a palavra de Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade, ele é a palavra, ele é o verbo. Então quando tu crê na palavra, tu crê em Cristo. Se você diz assim: não, eu creio no nome de Jesus, mas no Evangelho eu não creio. Não, tu não crê no nome, não crê em Jesus e não crê em Deus. Porque olha para mim aqui, a palavra é Deus.
É impossível você dizer eu creio no nome de Jesus, mas eu não creio no que está escrito na Bíblia. Você está se contradizendo. Por quê? Olha para mim aqui. Antes de Jesus se fazer carne, ele é o verbo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E o verbo feito carne, ele recebe o nome de Deus Pai. Diga a palavra, na forma humana, recebeu um nome que está acima de todo nome. O nome é Jesus. Então, qual é o nome da palavra de Deus? Jesus. Então, se você diz que crê no nome de Jesus, mas não crê no Evangelho, você não crê em Jesus Cristo. E o diabo te engana. Porque, gente, antes de Cristo se fazer carne, João capítulo 1, versículo 14, e o verbo se fez carne. Ele não foi feito. Ele se fez carne e habitou entre nós. Então, antes do verbo ser carne, ele já é Deus, ele é a segunda pessoa da Trindade. E uma vez ele na forma humana, aí ele recebe um nome chamado Jesus. Portanto, toda pessoa que está na igreja ou que me ouve pela internet e diz eu não creio na Bíblia, você não crê no nome de Jesus. Você diz que crê no nome, mas não crê no que está escrito, você não crê nele. Porque é impossível você crer nele sem crer no que está escrito. Não tem como. Eu creio no nome. Só que aí entra um detalhe. Quando você esbarra na incredulidade da palavra, você não crê nele. Amém. Sabe por quê? Porque Jesus não é um nome. Ele é a palavra que recebeu um nome. Amém? Diga, o Senhor Jesus é a palavra de Deus que recebeu um nome. Jesus. Nome que está acima de todo nome. Portanto, toda pessoa que diz que crê no Senhor Jesus, antes tem que crer na palavra. Por isso o mundo não conhece a Ele. Por isso as pessoas nunca vão conhecer a Ele. Por quê? Porque quem não conhecer o Evangelho nunca vai conhecer o Senhor. E nos predestinou para filhos de adoção. O nosso pai era outro. Escute bem o que eu vou dizer para todos que vão me ouvir. Pelo amor de Deus, abra os olhos. Você tem que lutar contra a incredulidade. Você tem que lutar contra esse demônio que te impede de você ler a Bíblia, de você orar, de você se entregar para Jesus, o demônio que impede de você vir para a igreja. Por quê? Porque você está na mão de Satanás. Antes de nós estarmos na igreja, sabe quem era o nosso pai? O próprio diabo. É isso que está dizendo Paulo em Efésios capítulo 1, versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção. Filho de adoção significa